Boa noite a todos, mais uma Terça Livre aqui. Estamos com mais um programa, agradecendo a você, a audiência de todas as terças-feiras está aqui conosco. E nessa Terça Livre aqui temos a oportunidade, o privilégio de prestigiar uma grande personalidade de Arco Verde. Nós que vamos estar entrevistando ele logo mais, nosso doutor Veronildo, vamos estar apresentando logo mais. Mas desde já, quero agradecer a você que está ao vivo conosco. Curta, compartilhe, deixe seu comentário. Hoje vamos conhecer uma linda história. É uma história motivacional, uma história de um grande vencedor. E acredito que vai inspirar você que está nos assistindo. Então, chama os amigos, compartilhe esse link, deixa teu comentário e nós vamos estar acompanhando a partir de agora mais uma Terça Livre na apresentação Loaelson. E nessa noite temos a imensa satisfação de entrevistar o nosso doutor Veronildo Andrade. Boa noite, doutor. Boa noite, Luan. Quero agradecer o convite também ao meu amigo Balu e estar aqui no Espaço na Livre. Terça Livre, né? Isso. Espaço Livre também. Isso, a nossa página é o Espaço Livre. E a Terça Livre temos aqui todas as terças entrevistas, trazemos temas também, onde abordamos desde questões sociais, questões culturais. E hoje, né, dando a enorme satisfação de entrevistar o senhor para conhecer desde a sua história, sua formação, compartilhar conosco. Obrigado, o prazer é meu. Pode ficar à vontade, meu querido. Pronto, então é isso aí, pessoal. Hoje estamos aqui com o nosso doutor Veronildo de Andrade Siqueira. E ele é um cidadão arcoverdense. Nós temos aqui uma linda história para conhecer todo o seu profissionalismo. E nós queremos, a partir de agora, que a oportunidade para que ele possa estar contando para nós a sua origem, sua família, para que aqueles que estão nos assistindo possam conhecer um pouco da sua história. Só se for agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou Veronildo Andrade de Siqueira, tenho um currículo que eu vou estar contando de pouquinho, mas eu sou filho de Arco Verde. Eu nasci aqui na Casa de Saúde São Lucas, nasci aqui e morei em Buíque, lá na Vila do Carneiro. Assim mesmo, lá eu peguei a paralisia infantil com 1 ano e 2 meses. Na época, a vacina era vencida. Eu tinha tomado a segunda dose, foi vencida. Deu em 15 pessoas. Hoje tem vivos, eu e uma colega. Graças a Deus que aí eu estou aqui contando a história, né? Não fui um dos que foi levado para a casa do pai. E nisso eu passei 5 anos em coma. E retornei. Depois de 5 anos, retornei. E como eu disse a você, eu tenho uma frase que vive batendo na minha mente, que é a palavra de minha mãe, uma frase de minha mãe. Que, Veronildo, a educação, os seus estudos, é quem vai levar você ao mundo, que vai lhe tirar de muitas e muitas zonas de conforto. E aqui está eu, para contar a história que seja lá como for. E nisso ela me levou para estudar, e aí eu digo a vocês, em questão de estudo não tem idade, como eu sou formado em matemática, eu trabalho hoje em Sertânia, mas já passei em 5 concursos públicos e estou em Sertânia, por escolha. E eu digo muito ao meu público, que não tem, aos meus estudantes, aos meus colegas, que não tem idade de começar a estudar. A gente pode estudar qualquer... Hoje mesmo eu continuo estudando, estou fazendo a faculdade de Direito. Já fiz a faculdade de Matemática, pós-graduado em Matemática, fui fazer o curso livre de Psicanálise, terminei fazendo uma pós-graduação de Psicanálise, terminei fazendo o mestrado e o doutorado de Psicanálise, fiz cursos de hipnose, terapeuta sexual e hoje estou cursando Direito aqui na ESA, na nossa cidade. Que maravilha, né? Você está conhecendo um pouco da história do Dr. Veronildo. E, doutor, aproveitando, né, nesse período onde, como o senhor mesmo apresentou a sua mãe, qual o nome da sua mãe? Tereza. Pronto, dona Tereza, né? Como é a influência dela, a pessoa dela na sua vida em meio a esse período? Hoje, o que você poderia passar para nós? A influência dela na sua formação, em tudo que o senhor conseguiu conquistar? A influência de uma mãe é bem importante na vida de uma criança, como eu te disse.
A minha mãe, ela é para mim e continua sendo uma guerreira. É ela que me incentiva. Eu acredito que até eu disse a você nesse instante que eu não sei porque eu não paro, não chego no meu limite. É porque ela ainda está viva. E eu quero estar, enquanto ela estiver viva, mostrando a ela o filho que ela colocou no mundo e o conselho que ela deu. Estude. E aí eu vejo nos olhos dela a satisfação. E eu gostaria de dizer ao público de vocês, do Terça Livre, mães que estão me escutando, filhos, essa relação é muito importante. Nós sabemos como o mundo está hoje, uma falta de respeito imensa em relação à família, porque eu tenho em si, na minha crença, que foi o que o Criador fez. O Criador pensou em tudo isso para criar família, e a família é a base de tudo. Se nós não tivermos o respeito que está lá no 2º mandamento, respeitar pai e mãe e amar eles sobre todas as coisas, a gente não consegue nada. Temos que respeitar pai e mãe. E pais e mães, pelo respeito que eles dão aos filhos, os filhos respeitam eles. Porque eu fui criado desse jeito. A minha criação foi, a gente não podia passar na frente de minha mãe conversando, que ela só levantava a sobrancelha. A gente já ficava quietinho no canto. Já percebia o sinal, né? Já entendia, né? E não tenho nada contra, amo minha mãe, tudo meu é para cima de minha mãe. Hoje nós somos em 6 filhos, cada um dorme uma noite com ela, porque ela está doente. E minha mãe é bem conhecida de vocês, eu sou irmão de Bigode Pneus. Sim. Então não tem como não conhecer. Não tem como não conhecer. Né? Da cidade de Arco Verde é difícil. Isso. Mas é assim, minha mãe é essa guerreira. Minha mãe sempre foi e ainda continua sendo a minha incentivadora. Então eu digo isso a vocês, mães que estão ouvindo. Digam palavras positivas aos seus filhos, que isso vai marcar na vida deles. Bom, e aí você está aproveitando, né, a experiência de vida, a história de vida, doutor Veronildo, e a importância, você, filho, em respeitar e dar ouvido aos conselhos da sua mãe, de seu pai, e também das mães e pais, enfim, orientarem e motivarem seus filhos. Vocês são os principais responsáveis. Eu tenho meu filho de 5 anos e entendo a importância que assumi após ele nascer, e realmente nós somos pais, temos esse compromisso, né, de saber que essa vida ela vai ser no futuro influenciada pelas nossas decisões, nossas ações, e como o senhor mesmo falou, né, o conhecimento, a educação. E através da educação, quando o senhor despertou realmente o interesse, no caso a primeira formação sua foi matemática, não é isso? Sou formado em matemática, mas você vê como é a situação. Na minha época de estudante, eu sempre fui um bom aluno, nunca tive notas baixas, mas eu me lembro, na minha época, em 1990, eu terminei o ensino fundamental e fui para o médio. O médio aqui em Arco Verde, no Poli, era muito disputado, porque entrasse lá, quem tirasse as melhores notas, ia trabalhar no Banco do Brasil e nos bancos aqui. E eu fui um daqueles alunos que consegui isso. Por mais que fosse... Não era pela paralisia, não era pela deficiência, não. Era pela capacidade mesmo. E aí eu lutei, entrei no Poli, sou técnico de contabilidade de ensino médio. E lá, nesse Poli, na época onde eu me formei, ali eu já tinha passado em 2 concursos nisso. Só que aí chegou na época de Collor, como presidente. E Collor resolveu aposentar os deficientes na época, era um benefício. E eu entrei naquilo e fiquei numa zona de conforto, dizendo, para trabalhar para quê? Se eu estou ganhando isso aqui, eu me vejo agora como a Bolsa Família desse negócio. Aí eu disse, não, peraí, ganhando um salário mínimo folgado desse jeito, certo? Aí eu disse, não, mas eu tenho capacidade, tive incentivos também da família, de um amigo, o professor Flávio, que também trabalha no Poli. Ele disse, tu é doido, vai ficar ganhando só um salário mínimo, com a capacidade que nós tínhamos no colégio lá, que a gente disputava mesmo. Era aquele negocinho de terminou essa, terminou aquela, disputa danada. Sim. Aí ele me incentivando com isso, eu disse, não, passei 10 anos com esse benefício e disse, vou voltar a estudar. Voltei a estudar com uns 33 anos. Fiz a faculdade de matemática. Quando entrei, no 2º período eu já fui convidado a substituir professores.
lá dentro da faculdade. Um se afastou para ir fazer o mestrado na capital, e ele me convidou para ser o professor substituto dele, sim, lá. E assim eu fiquei durante 2 anos. Nisso, eu fui abrindo as vagas, que é uma preocupação grande que eu tenho com meu amigo João do Skate, para abrir caminhos para os nossos iguais. E lá, quando eu fui abrindo espaços. Aí João entrou depois cursando História, apareceu deficientes auditivos, visuais, e a gente lá lutando por eles, para poder eles terem isso também. E aí começou. Foi aí o começo disso tudo, do despertar para matemática. Fora que, na história que eu já lhe contei, lá embaixo, nos 7, 8 anos, as professoras que me destacaram, né? Sim, sim. Que teve a professora de língua portuguesa, que me convidou para fazer uma leitura na frente, e eu disse: professor, eu posso ler aqui de minha banca? Porque quando era para ir lá para frente, ou eu ia sentado ou eu ficava ajoelhado no chão. E ali eu sentia um pouco de vergonha, que os alunos me olhavam para baixo. Eu disse: deixa eu ler daqui mesmo? Aí ela disse: não, você tem que vir ler aqui. Ou você lê aqui, ou você não vai ser ninguém na sua vida. E aí eu peguei um determinado trauma de conseguir resolver questões de língua portuguesa e leitura. Um trauma danado, a dificuldade até hoje. Aí na 3ª série, a professora que dominava mais matemática, ela empurrava o birô dela para frente do quadro, botava a cadeira e dizia: Veronildo, suba aqui e responda essas questões de matemática. Nós conhecemos direto e sabemos, lá, né? Subindo. Nós conhecemos e sabemos que hoje em dia eu sou professor de matemática. Se eu chamar um aluno e dizer: venha responder uma questão aqui no quadro, ninguém quer. Sempre teve e sempre vai ter essa dificuldade. Essa resistência. E eu ia. O quadro cheio de conta lá, eu respondia e ficava esperando, apagava e respondia mais. Os meus colegas não queriam ir, e por esse incentivo dessa professora, com 8 anos, hoje eu sou professor formado, graduado e pós-graduado de matemática. Que bom, né? E aí, aproveitando, né, que estamos ouvindo que tem o receio ou sente alguma dificuldade, está vendo o doutor Veronildo, que venceu todas as suas limitações e barreiras, não é? E provando que é possível, quando se tem determinação, força de vontade, tem um propósito, um objetivo, é possível alcançar com foco, não é isso? Eu costumo dizer assim também, Luan, que para as pessoas, eu tenho uma limitação. Quem não tem uma limitação? A minha limitação é de locomoção, mas várias outras pessoas também têm. Por exemplo, eu costumo muito dizer isso nas minhas palestras. Nós temos a limitação do deficiente físico, que é no meu caso. Só que, ao vir estudar em Arco Verde, eu troquei uma cadeira de roda, moletas, por minha bicicleta. E nós sabemos que tem pessoas de pernas boas que não conseguem andar de bicicleta. Verdade. Da minha bicicleta, eu fui para andar de moto. Eu ando de moto. Eu tenho minha moto parada aqui na frente para mim depois terminar a entrevista e ir embora, porque tem a aula da faculdade ainda. E depois da moto, eu adquiri o carro. E olhando nesse contexto, sempre eu pergunto nas minhas palestras: quem é que tem a limitação? Sou eu? Verdade. Eu ando para onde eu quero. Muita gente não faz o que eu faço. Então a gente tem que ver isso. Por exemplo, na visão, na deficiência visual, costumamos dizer também que cego é aquele que não quer ver. Olha que frase interessante. Então tem pessoas que têm a visão perfeita, mas estão em determinadas situações, em zonas de conforto, que não sai delas. Verdade. E aí, infelizmente, muitas pessoas, como você mesmo falou, vivem cegos e estão à beira de findar a sua vida, né? E até você que pode estar nos assistindo, né, doutor? Que tem esse pensamento de limitação, tendo até condições motoras de se locomover e tudo mais, e você está se limitando. E aí é uma chave que você jogou fora, se prendeu numa cadeia, muitas vezes psicológica, está dentro do seu quarto, mas saiba que através de você acreditar, de você usar, claro, a sua fé, a sua crença,
crendo, você pode superar e vencer seus desafios. As cadeias, muitas vezes, elas são invisíveis ao que está aprendendo. E hoje, né, através desse exemplo, acredito que vidas estão sendo alcançadas para entender o real propósito para a nossa vida é vencer os desafios que são diários. Diários, sempre vamos ter. Sempre vamos ter desafios. Eu atendo, eu recebo pessoas lá que dizem, não, depois que eu sofri um determinado acidente, eu não consigo mais dirigir. Aí vai lá, me contrata, eu começo a fazer o tratamento no lado da psicanálise, e pela psicanálise, que é uma associação livre, demora um pouco mais para poder ir lá e resolver o trauma acontecido. Depois que a gente resolve esse trauma, a pessoa sai dirigindo numa boa, consegue fazer tudo. Só que as pessoas têm uma visão para fazer terapia ou análise que é para doido. Isso não é para doido. Preconceito, né? Assim, acredito que essa questão terapêutica, ela como o senhor mesmo falou, já uma discriminação, né? Acho que a cultura em si, ela não é aberta para que as pessoas busquem um profissional. Muitas vezes querem se automedicar, uma autoajuda, querem buscar o seu próprio caminho. E muitas vezes demora mais o processo, né? Quanto antes tiver a necessidade de um trauma, de algo, buscar um profissional, né? Buscar um profissional. Aí com esse conhecimento e vendo a dificuldade que era para alcançar a cura, que não é cura, é só uma, como é que eu posso dizer, abertura de limites de trauma que tem lá. Eu gosto muito de dizer isso. Então a gente vai lá na ferida. O Augusto Cury coloca como janela killer. E eu gosto muito de utilizar Augusto Cury como exemplo. Porque aí eu utilizo a psicanálise e a gente pode demorar 6 meses, 1 ano nisso. E aí eu fui buscar o outro conteúdo, outro nível de estudo, que foi a hipnose. Que pela hipnose eu consigo alcançar o bem-estar da pessoa em 10, 12 sessões. Dá 2 meses, 3 meses, a gente consegue resolver uma determinada situação. Quer dizer, porque a gente tem várias. Nós temos os nossos abandonos infantis, que tem pessoas que não conseguem desenvolver, não conseguem fazer a faculdade que quer por conta do abandono. Que fica ali aquela coisa travando, freando essas pessoas. Então, precisamos lá, nós fazemos anamnese, pontuamos o que está atrapalhando e vamos tratando cada coisa. Dependendo de cada um, que eu digo a todo mundo que chega lá, eu consigo resolver qualquer situação sua, mas você tem que querer. Se você não querer, eu não consigo resolver nada. Então venha querendo. Venha querendo, né? E aí, aproveitando, né? Tô agradecendo, né? A todos que estão conosco, né? Nos assistindo aí, você que está na Terça Livre acompanhando. Deixe seu comentário, curta, participe. Saiba que é enorme satisfação receber você. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Veronildo e hoje ele está trazendo aqui sua história de vida, suas experiências profissionais. E aproveitando, doutor, né? Estamos aí nesse segundo momento, né? Conhecemos um pouco da sua história, que são, como o senhor mesmo falou, nos bastidores, são vários exemplos que teria a se contar, mas o tempo é breve, né? Mas gostaríamos de aproveitar esse segundo bloco agora para entrarmos a fundo nas suas especializações, nas suas formações, suas experiências profissionais, e a gente ir abordando para aqueles que estão nos assistindo todas as suas formações e a importância dela e o papel que desenvolve na vida da sociedade. Poderíamos começar, exemplo, né? Tivemos o dia do professor, né? Dar os parabéns ao senhor, homenageando a todos os professores. Obrigado. Tá? E aproveitar, iniciando da licenciatura, né? Esse curso, aqueles que estão nos assistindo, a importância dele, como a contribuição dele na sociedade. Como professor de matemática, Isso. Nós sabemos que um professor de matemática já é um causador de diversos traumas na cabeça do bloqueio, né, do estudante. E eu, como profissional, fui lá e me especializei logo para ser o professor de matemática, química e física. Veja. Mas aí o que é que eu digo que é meu diferencial?
como eu passei por aquele trauma de infância, sabendo o que o professor, que é o segundo pai, nós temos dentro da nossa formação familiar, que os nossos espelhos é o pai e a mãe. É os primeiros exemplos de uma criança. Depois, no mesmo peso, é um professor. Por isso que a educação vem de casa. E depois a gente vai conduzir esse conhecimento dentro de uma sala de aula. Sabendo disso e passando pelos traumas que eu passei da minha infância e sendo professor, é a primeira coisa que eu trabalho. É não criar traumas nos alunos que eu vou acompanhar. Então, para entrar na sala de aula, eu já tenho que entrar com dinâmicas. Muitos alunos dizem logo, eu odeio matemática. Eu digo, pronto, pode odiar matemática, mas gosta de mim? Gosto de mim. Eu só quero que você goste de mim. Então, na hora que eu quebro a barreira, fazendo com que eles gostem de mim, aceitação. Eu ensino qualquer coisa a eles. Qualquer coisa. Que bom. Aí é onde mostra realmente que a visão diferente, né? Vai além, porque o tradicional, realmente, eu digo por experiência de ter um colega meu, eu indiquei ele para fazer matemática na ESA, e ele estava fazendo administração e a ESA, e matemática na ESA, e quando ele tava, foi o primeiro dia de aula, que ele estava acompanhando já outra turma, aí ele chegou, o quadro já estava cheio, ele olhou a sala, aí retornou e disse, Lu, acho que não é isso que eu quero pra mim. Aí eu disse, mas rapaz, tenta pelo menos conhecer. E acredito que seja esse bloqueio, né? Muitas pessoas podem estar assistindo, então, aproveitando sua experiência, né? Se permita, né? Conhecer, se permita dar oportunidade para as pessoas, né? É isso, é assim que eu faço, na área da educação, né? Ai, que bom. E aí o senhor fez a licenciatura, pós-graduação aqui mesmo em Arco Verde? Fiz aqui em Arco Verde, mas pela UPE. Pela UPE, sim? Sim, pela UPE. Eu fui para a educação matemática. Já para poder, que aí nessa pós-graduação, educação matemática, eu fui provar que não é necessário para se ensinar matemática encher o quadro. Porque qualquer pessoa, até aqueles que não saibam, sabe matemática. Nós sabemos, nós vivemos matemática. Então, a única coisa que eu tenho só que fazer é conduzir o conhecimento dele e, conduzindo, ele perceber que ele sabe matemática. Aquilo ali são só fórmulas, são só substituições. Então, aí eu já... Trazendo para a sua realidade, seu dia a dia, né? Seu cotidiano. Sim, que os nossos livros, eles trazem exemplos de São Paulo, lá do Sul. E eu leio a questão antes, aí trago lá, que eu sou professor de Cruzeiro do Nordeste, eu digo, vocês que criam bode, vamos criar aqui a mesma questão em cima de bode. E aí eu vou. Aí abre a mente dele para aceitar. Porque é a vivência deles, aí eles sabem. Duvida vai no shopping, compra isso, compra aquilo. E aí é tanto, não sei o que, não sei o que. Aí eu chego e digo, olha, se você tem 100 cabeças de bode lá e teu pai quer vender 10, a tanto. No instante ele me deu uma resposta. Associar o dia a dia, né? O cotidiano. Que bom, que estratégia, né? E aí é isso. E a cultura nossa, ela deve ser valorizada. Que aí o senhor já está valorizando a cultura, agregando valor, ele não vai se sentir indiferente. E ao mesmo tempo vai entender a importância da educação e formação para ele repassar a sua família, né? Vendo essa questão da interdisciplinaridade, isso. Que aí eu já chego a trabalhar nessa questão geografia, quando eu digo que é exemplos do Sul, e trago para o Nordeste, né? Isso. Aí eu já estou trabalhando até outras ciências. Contextualizando, né? E hoje até aqueles que estão nos assistindo, que prestam um concurso, sabem que muitas das questões já são contextualizadas. Eles trazem uma questão de matemática ou outro assunto. Todas. E vem o texto, né? Quando você vai ler e ter a interpretação para realmente desenvolver uma fórmula, trazer um conhecimento específico sobre matemática, não é isso, professor? É isso mesmo. Pronto. E aí o senhor fez a licenciatura, a pós-graduação e iniciou a carreira na psicanálise, não é isso? Aí eu tava em 2 concursos públicos, estava trabalhando em Sertânia já e no estado. Eu disse, rapaz, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou vivendo para trabalhar.
E eu não vim pro mundo para isso. Eu vim viver, eu vim trabalhar para viver. Aí pedi exoneração do Estado e disse, vou correr atrás de outra coisa. Aonde eu fui fazer o curso de psicanálise, curso livre de psicanálise na BEP. Ele trouxe para aqui, para Arco Verde, mas a base é Recife. E aí eu cursei 2 anos desse curso, me dei muito bem, estou com 11 anos na área. E a superação que foi, fazendo as minhas análises, essa história dos professores que eu lhe contei, essa base da mãe também, eu percebi isso com as minhas análises. E desde então, a professora lá da 7ª série passou a não ser mais barreira na minha vida. Eu tinha dificuldade de estudar, mas como era que eu passaria num concurso público sem ler direito e sem entender língua portuguesa? Aí, quando eu quebrei a barreira, eu passei a acertar mais questões de língua portuguesa do que de matemática nas provas. Tá vendo? Coisa, né? E aí, aproveitando, né? Então, muitas vezes, até trazendo exemplo aqui, quem está nos assistindo, pode ser que essa trava que tenha no desempenho possa ser através da psicanálise, ela consiga descobrir o real motivo e conseguir superar essa dificuldade, né? Porque na psicanálise, nessa associação livre, é diálogo. É aqui, eu sento numa cadeira, você senta lá no meu divã e a gente vai conversando. Aqui eu estou fazendo análise com você. É eu contando a história, eu fazendo determinadas coisas e seu inconsciente está girando na sua própria vida, na sua casa, no seu filho, como você neste instante me disse o exemplo. Isso. Então vai fazendo isso e você vai reconhecendo onde está errado, onde não está errado, o que foi que aconteceu no passado, que aí a mente não para. A mente não vai parar, né? Vai fazer essa associação livre. E é a partir daí, nessa associação livre, no diálogo, que nós chegamos no objetivo. Porque quando, como diz Augusto Cury, quando você reconhece, essa janela, essa caixa killer se abre. E ao se abrir, não vai ter mais dificuldades. E bom, né? E aí estamos aproveitando, né? Aprendendo, nosso doutor Veronildo está aqui conosco na Terça Livre. Hoje estamos aqui aproveitando, né, essa aula, né, esse conhecimento tão amplo em matérias e assuntos tão importantes do nosso dia a dia. E se você está nos assistindo, aproveita, compartilha, chama os amigos. Estamos aí na Terça Livre hoje entrevistando o nosso doutor Veronildo. E doutor, de todos os seus, pode trazer como pacientes, é isso? Pacientes? Pacientes, clientes é a mesma coisa. Né? Pronto. Qual o perfil ou que poderiam buscar as pessoas ao lhe procurar como um profissional da psicanálise? Qual seria o público ou até mesmo tem faixa etária? Se tem algum caso específico que as pessoas estão nos assistindo para elas entenderem como poder atribuir a uma dificuldade que elas têm a lhe procurar? Eu antes de responder a sua pergunta, eu vou explicar do começo essa questão. Porque, como já foi dito, o pessoal tem esse tabu que é para doido. Não, não é. Eu quero diferenciar 3 coisas: a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, que são 3 áreas totalmente diferentes. A psicologia é uma formação de graduação, onde o profissional tem que cursar 5 anos lá, faz todo o seu setor e se torna um profissional. O psicólogo, ele trata da mente presente e futuro. O psicólogo. O psiquiatra, e não devemos ter medo de procurar o psicólogo, não. Eu não vou para psicólogo, não devemos ir. Porque a questão da mente... ela é tão importante como um problema de coração, um problema de nervo, como qualquer outro problema. O que é que acontece no nosso corpo para a gente desenvolver essas doenças? Primeiramente, a gente tem um nível de estresse muito alto, se estressa para cá, estressa para lá, é problema para cá, é problema para lá, é noite sem dormir, e isso vai só acumulando. E a mente não vai chegando no seu limite ali, nós chamamos de psicossomatização. Quando a mente não aguenta mais, ela dispara no corpo. Doenças, que é para você poder parar do seu corre-corre, do seu ritmo de vida. Tem gente que infarta, tem gente que tem derrames. Por quê? Porque está com um nível de estresse tão alto e não para cuidar da mente. Tem que cuidar da mente.
antes. Eu recebi clientes lá com 95 graus de depressão, chegando carregado nos braços. Em 6 meses depois, eu vou incentivando e ela ia sozinha. Então hoje está trabalhando e está muito bem. Mas veja, aí tem a psiquiatria. A psiquiatria é outra formação médica, onde ele faz a sua especialização na psiquiatria, e esse profissional ele medica. Quando você já está com a doença desenvolvida, é necessário sim os fármacos para dar o controle. Depois ele procura ou um psicólogo para fazer terapia, ou ele procura um psicanalista para fazer análise. Veja a diferença das palavras. Né? Nós não fazemos terapia. Terapia é para os psicólogos. Nós fazemos análises. Aí, nesse ponto de vista, nós temos o psicanalista. O psicanalista trabalha passado, presente e futuro. Porque nós sabemos que muitas das cargas que nós carregamos hoje é da nossa infância. Complexo de Édipo. O que é complexo de Édipo? Desde lá do feto, que quando nós estamos na barriguinha da nossa mãe e somos rejeitados por ela ou pelo pai, que a gente vê muito isso, o feto já começa a carregar. E você vê aquelas crianças assim, aquelas crianças agitadonas, com a ansiedade, por exemplo. Não sabe por quê? Porque muitas mães ficam nos seus trabalhos e engravida, fica ali naquela agitação e o feto sentindo. Aproveitando, abrindo um parêntese, isso permite compreender que a concepção está durante a gravidez? Porque há muitos que é um tema, eu sei que foge um pouco, mas há muitos que tratam o feto ou o desenvolvimento do bebê como se não fosse a questão do aborto e tudo mais. Então, há essa associação desde o feto, é isso? Desde o feto. Quando eu explico às pessoas, eu explico que esse complexo de Édipo, ele é formado ao um homem e uma mulher se olhar, tem aquele brilho, vamos namorar, vamos, deita. Na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo, ali já começa 15 dias depois a bater uma vidinha. E ali quando a mãe, depois de 15 dias, 30 dias, procura o dito do pai e diz, eu tô grávida, e ele já rejeita ali, o sentimento que a mãe tem de tristeza por aquilo, a criança já sente. E ali já começa a desenvolver. Aquela emoção, aquele sentimento desde o feto, então. Né? Desde o feto. Por isso que a orientação de falar com o bebê na barriga ainda, né? Que interessante, né? E aí nós estamos aproveitando essa aula, né? Aqui na Terça Livre, você está nos assistindo, aproveita aí, ó, compartilha esse conteúdo. Então, doutor, e aí o senhor faz acompanhamento, então, de diversas pessoas, né? Aí chegando na sua pergunta, depois dessa explicação, dessas né? explicações, o maior público, infelizmente, o maior público meu, eu acredito que aqui dentro de Arco Verde eu já atendi mais de 600 mulheres. E não chega a 30 homens. Porque os homens não procuram. Os homens não estão nem aí, acham que é tudo normal. Já as mulheres não. Se as mulheres sentirem uma dificuldade, procura terapia, quer entender. Já os homens não. Por exemplo, a minha outra especialização, que é o terapeuta sexual, eu levei para os dois lados, tanto para o homem como para a mulher. Eu tenho muita mulher que me procura lá como terapeuta sexual, como profissional da terapia sexual. E os homens, não. Por exemplo, como eu lhe falei, eu trabalho com o pompoarismo. O pompoarismo ajuda os homens que têm as dificuldades de ejaculação, que têm ejaculação precoce, ou 5 minutos, 10 minutos já não consegue mais ter ereção. Isso tem tratamento. Isso pode ser tratado porque é mental. Isso é mental. A gente descobre o que está acontecendo, trabalhamos o músculo no pompoarismo e o cara segue a vida dele 2 horas, meia hora, 1 hora no ato sexual numa boa. E com o exercício também do pompoarismo, ele consegue ter ereções sempre que ele quiser. Agora você vai lá e me pergunta, quantos homens te procurou? 5. Desses 5, 1 faz o tratamento correto. Porque se você não seguir o tratamento corretinho, não consegue. Entendi.
E aí vemos que realmente é um tabu, né? As pessoas vencerem esse desafio e realmente se desprenderem. Eu acredito que, claro, dentro do profissionalismo tem a confidencialidade, né? Tem, que sim. alguém pode estar nos assistindo, né, doutor? De dizer, código de ética. não, eu não vou porque eu vou dizer que eu tenho um problema. E acho que a questão não é essa. Acho que se você sente a necessidade de tirar uma dúvida de alguma dificuldade que tenha, se não se sente à vontade em compartilhar com alguém, procura um profissional. Procura alguém especialista, né? Vai direcionado, né? E aí vai ter a confidencialidade. Se alguém está nos assistindo e pensa, né, nessa questão de dizer, então mantenha a sua confidencialidade e profissionalismo da sua parte para com o cliente, né? A gente trabalhou antes da pandemia, 2018, com um projeto social de escuta na praça. Eu juntei alguns profissionais, colega meu, a gente pegava cadeiras assim, parava ali na Virgínia Guerra no sábado e deixava lá, com o nome Escuta na Praça. Quem quisesse sentir-se à vontade, sentaria e contaria a sua história. Teve diversas histórias que não posso contar aqui, que é antiético, mas eu dizia, vamos para o consultório? Porque aqui é só um escuta. Você precisa de ajuda. Uma dessas coisas mesmo que a gente tem um conhecimento e o povo leva como uma determinada brincadeira ou não, por exemplo. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar, viu, Baru? Tipo, não tem aquela regra masculina e feminina de tamanho é documento? Não existe, né? Sim. Tamanho não é documento. Tamanho nunca foi documento. Se você souber o que fazer, vai trazer a satisfação para os dois. Por quê? Porque se a gente for estudar a vagina em si, só é 7 centímetros. Só é 7 centímetros. O prazer está nos 3 primeiros. Então, para que prazer? Para que tamanho? Que tem nada a ver de tamanho. Tem de falta de conhecimento. É aí onde está o X da questão. E aí a pessoa não conhece, né? Não sabe e termina. Acho que a questão como o senhor mesmo está abordando, seria a questão mais de, aí sim, nesse aspecto de dar satisfação, mostrar a sua vigor, masculinidade entre amigos e abordar esse tema, né? Acho que é mais uma questão cultural e social, mais do que realmente a vontade ou necessidade. E aí estamos aproveitando, né, várias especializações suas e aproveitando, né, estamos aí migrando já para os minutos finais da nossa entrevista. O tempo passa muito rápido aí, chegando já a hora, mas, doutor Evaronildo, queríamos aproveitar que o senhor pudesse nos passar um resumo assim da sua vida e como isso poderia ajudar alguém, né, que está nos assistindo a tomar seu exemplo para ser um vencedor, para ir em busca de uma mudança de vida, acreditar que ainda não é o fim. Qual seria uma reflexão em resumo disso, de tudo que ouvimos hoje, de superação, de exemplos? Bela pergunta. Mas em cima desse seu pensamento, eu digo o seguinte: tem vida, tem esperança. Não pense que porque você está aí, trancado num quarto, depressivo, ou você está em um determinado trabalho, numa zona de conforto, e está achando ruim, olha direitinho, faz a leitura. Cara, eu nunca paro. E minha vida eu corro atrás das minhas coisas, me arrastando. Se eu tenho condições, depois da chikungunya, que dói tudo, dói com força. Depois da chikungunya, eu corro atrás de todos os meus objetivos, me arrastando, com deficiência, com paralisia, desde os meus 1 ano e 2 meses. Você que está aí do outro lado me escutando, você também pode. É só querer. Essa palavra eu levo ela muito na minha vida. Queira. Queira que você alcança qualquer objetivo. Que bom, né? Que bom ouvirmos essas palavras
nessa noite. E doutor, aproveitando, né, aqueles que já despertaram o interesse, querem conhecer mais a fundo, conhecer o seu local de atendimento, quais seriam os contatos, endereço, horário do expediente, para que aqueles que estão nos assistindo possam lhe procurar, possam estar agendando, entendendo que o senhor vai estar com a agenda disponível para manter o seu atendimento àqueles que vão estar buscando aí. Eu nem preciso citar todos, nem dar o número do telefone do WhatsApp. Se vocês anotaram o meu nome aí, Veronildo Andrade, é só colocar nas redes sociais, que um nome desse só vai ter eu. Em todo Pernambuco, pode ter certeza, você me encontra. E lá nas minhas redes sociais você vai encontrar o número do telefone, que é meu WhatsApp, onde a gente agendamos isso. Questão de horário, eu consigo me adaptar ao horário das pessoas. Tem pessoas que têm a sua semana toda corrida trabalhando, eu atendo no domingo. Outros, Veronildo, está muito corrido, pode ser à noite. E aí depende da situação de cada um. E também fazemos atendimento online. Com a pandemia a gente desenvolveu essa técnica e está dando muito certo. Só que quando eu necessito mesmo de uma presencial, eu solicito, pode vir, vamos marcar. Aí a gente marca. Mas eu atendo pessoas, eu já atendi pessoas na Argentina, Estados Unidos, lá de casa. Poxa. Tá vendo? Que bom, né? E aí o avanço da tecnologia proporcionando essa experiência, pessoas aí já do exterior, né? Sim. Pronto, e doutor, aproveitando, né? Estamos aí migrando para os instantes finais. Agradecendo sempre a sua presença, estar aqui conosco. E os agradecimentos, se eu tivesse para nos passar, agradecer aí àqueles que estão nos assistindo. Eu quero agradecer sim ao público, o público da Terça Livre, que compartilhe. É sempre um prazer. Se tiverem alguma dúvida em relação a qualquer desses temas, que entre em contato com a equipe aqui, que estamos sempre à disposição para retornar. Obrigado. Eu irei rezar por todos e principalmente pelo Espaço Livre, que alcance e consiga mudar vidas. Que bom, doutor. É enorme satisfação de receber. Muito obrigado. O prazer foi meu. Em nome da nossa equipe aqui, Balu Motos, na humildade, sempre aqui nos dando apoio. Queremos agradecer a você e a todos os nossos amigos e irmãos que estão aí nos assistindo, dizendo que foi muito bom ter você aqui conosco, cada um que deixou seu comentário, cada um que participou, interagiu conosco, compartilhou, comentou. Hoje não trouxemos comentários, mas vamos estar aí trazendo aí a resposta nos bastidores aí. E dizer que na próxima terça estaremos aqui mais uma vez no Terça Livre, abordando diversos temas. E hoje tivemos a enorme felicidade de entrevistar o nosso doutor Veronildo, trazendo aqui sua enorme experiência. Então, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela presença. E o nosso Terça Livre está terminando aqui. Até a próxima terça-feira.